O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia da terça-feira retrasada, dia 9 de junho. Irã executará agente da CIA por inteligência sobre Soleimani. Isso, o Irã anunciou a execução de um cidadão iraniano chamado Seyed Mahmoud Mousavi Majd, que teria sido responsável por repassar informações sobre o general Soleimani para os Estados Unidos. Considerando que essa notícia é do dia 9, como você mencionou, e nós estamos no dia 19, né, ele muito provavelmente já foi executado, né? Então, fica a correção, digamos assim, a adaptação, melhor dizendo, do verbo da manchete. Além disso, no Irã, o governo anunciou que não vai mais fornecer, a custo do Estado, tá, contraceptivos para mulheres e cirurgias de vasectomia para homens. A ideia é que aumente a taxa de fertilidade do país. Hoje, a fertilidade, né, a taxa de fertilidade do Irã está em 1,7. E, segundo o diretor-geral do Escritório de População e Família do Ministério da Saúde, Hamed Barakat, o ideal é 2,2. Né? O que isso quer dizer? Que você tem um casal e um casal tenha 2,2 filhos. Como não dá para ter, né, 1/5 de filho, né, isso quer dizer que a cada 5 casais você vai ter um deles com 3 crianças. Atualmente, com 1,7, né, o que você tem é um casal, a maioria dos casais, com apenas uma criança. Então você teria ali uma diminuição populacional e um envelhecimento da população. A gente, né, para quem se interessar, tem diversos estudos, diversos livros, artigos que falam sobre essa questão demográfica, usando países, por exemplo, como o Japão. Né? O Japão é um país que tem uma taxa de natalidade muito baixa. E ali do lado, rapidamente, para a gente passar aqui, a Turquia, no último dia 17, quarta-feira, lançou uma operação militar no norte do Iraque contra bases curdas, gerando protestos do governo de Bagdá, falando que, olha, a Turquia está violando, né, as nossas fronteiras, violando o nosso território soberano. Também na terça-feira da semana passada, um tribunal austríaco condenou ex-coronel por espionagem para a Rússia. Bem, parece trama de filme da Guerra Fria, mas um coronel de 71 anos de idade, cuja identidade não foi revelada, ele foi condenado por ter passado informações sobre a defesa austríaca para os russos entre 1992 e 2018 e teria recebido nesse processo cerca de 280 mil euros. Ele negou a acusação de espionagem e disse que ele, na verdade, ele tinha ali um trabalho parecido com de um correspondente internacional, pois todas as informações que ele passava eram disponíveis publicamente. Né? Então o que ele disse, não é que assim, eu tinha contatos lá com, né, pessoas escondidas, né, em becos com os russos, eu passava informação como se fosse um correspondente, né? Então vinha lá o cara falar, a gente está aqui fazendo uma matéria
sobre as defesas da Áustria, né, sobre o exército austríaco. O que você tem para dizer para a gente, tudo mais. Enfim, não colou e o camarada foi condenado, né, a 3 anos de prisão. Além disso, além de, né, falando aí em relações com a Rússia, a própria Rússia e histórias de espionagem, a gente tem outras 3 notícias. Uma de ontem, que a Alemanha, né, o procurador federal da Alemanha, formalmente acusou a Federação Russa de ter relação com o assassinato, né, do Zelikan Kavoshly, que foi era um cidadão georgiano, que era um ex-rebelde na Chechênia, e ele foi morto em Berlim em agosto do ano passado, né, morto a céu aberto, morto durante o dia. Tá? A gente até comentou essa notícia algumas outras vezes, e dessa vez o procurador formalmente indiciou o governo russo. O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, disse que irá convidar, né, o embaixador russo para algumas conversas, né, sobre esse assunto, e que o governo federal alemão tem todos os direitos de tomar as medidas que considerar necessárias ou apropriadas. Também na Rússia, a gente teve um movimento liderado por um padre ortodoxo extremamente radical, chamado Sergei Romanov. Não sei se o nome tem ligação com a antiga família real ou se é digamos assim, um nome mais poético, digamos assim. E ele liderou uma milícia armada para tomar o convento de Sredneuralsk, perto da cidade de Ekaterimburgo, e era um convento apenas de mulheres, apenas de freiras. Elas foram expulsas, tá? Sob armas. Por quê? Porque em abril ele sofreu uma censura da Igreja Ortodoxa por ter, num sermão, dito que as pessoas deveriam desobedecer às orientações de saúde pública e que não existia coronavírus. Então, ele fez esse sermão, sofreu essa censura da igreja e decidiu, então, liderar uma milícia armada e tomar um convento, né, na mira de armas. Né? Então, assim, é extremamente razoável. Né? Então, vamos ver aí como é que vai ser o futuro dessa situação. E, finalmente, na Suécia, depois de 34 anos, né, chegaram à conclusão do assassinato do primeiro-ministro Olof Palme, que foi assassinado em 1986. Só que tem um detalhe. O cara que chegaram à conclusão de que foi o assassino, ele morreu em 2000. Então o caso foi automaticamente encerrado, porque você não tem como julgar um cara que está morto. Né? Então, mas está aí a notícia, porque foi aí, né, 30 anos de mistério, digamos assim, 30 anos de investigações. Então, mas está aí a Suécia, né, em mais um momento, um momento assim, cold case, já que você gosta. Sou fã. Inclusive estou reassistindo aí durante a quarentena. 2 notícias da quinta-feira da semana passada, dia 11 de junho. Arqueólogo espanhol é condenado por falsificar achados bascos. Mais uma notícia do mundo da arqueologia que a gente passa aqui no nosso programa, mas nesse caso, o senhor Eliseu Gil, ele, em 2006, ele falou: olha, encontrei aqui artefatos das ruínas escavados na cidade de Veleia,
que fica perto da cidade basca de Vitória. E era o seguinte, eram algumas peças ali do século III, marcadas com o que seria uma das primeiras, um dos primeiros retratos, né, da crucificação de Jesus Cristo, hieróglifos egípcios e o que seria, né, a primeira demonstração do basco escrito, né, da história, e seria com cerca de 600 anos antes dos registros confirmados do idioma basco. Ele disse que esses achados reescreveriam os livros de história e tudo mais, enfim. E aí, o que acontece? Começaram a analisar as peças e aí acharam ali, né, referências, né, frases de Descartes, né, que, para quem não se lembra, viveu no século XVII, bem depois do período que ele estava, né, tentando retratar, e acharam até cola. Cola, eu digo, não é alguma coisa usada como cola, cola moderna, acharam um super bonder lá nas coisas, né? E aí começaram a olhar, né, falar, não, peraí, isso daí ou é uma fraude, né, ou é uma trollagem e tal. E aí, na quarta-feira, uma corte em Vitória, né, condenou o senhor Gil aí por fraude. Ele pegou aí 2 anos e 3 meses de cana, mais uma multa de 12.500 euros para as autoridades da região de Álava, porque elas haviam financiado as escavações. Porém, muito provavelmente, eles não vão, eu digo eles, né, porque ele e o assistente dele também foi condenado, eles muito provavelmente não cumprirão prisão, eles vão ficar em condicional, já que, como eles não receberam uma prisão por um crime grave, nem por um período muito extenso, e eles não tinham antecedentes criminais, eles não serão condenados. A questão, né, que isso tem a ver com o nosso programa? É só porque arqueologia, se fizeram história só de curiosidade? Não. Porque é o seguinte, mesmo a defesa deles ter sido na base de, olha, foi uma piada, foi uma zoeira, tal, a questão de que o idioma basco seria muito mais antigo foi apropriado, causou entusiasmo em alguns setores mais nacionalistas bascos, né? Falando, olha, nossa cultura é bastante antiga, nossa cultura é mais antiga do que a gente pensa. A gente já falou aqui várias vezes da ligação entre arqueologia e identidade nacional, arqueologia e projeção de uma cultura nacional, de uma identidade. Ainda mais no caso do euskera, né, que é uma língua que não conseguem traçar muitos paralelos, né? Também pode ser considerado um idioma do capeta, né, usando termos mais simples. E também, só pra gente, né, só de curiosidade, uma pequena escultura retratando um pássaro menor que uma moeda de R$1, tá? Foi declarada que é o objeto artístico, é o objeto fruto, né, de ali lapidado, mais antigo da cultura chinesa, né? Foi determinada que a idade desse pequeno pássaro, né, esculpido é do período paleolítico e tem mais ou menos uns 13.000 anos de idade. E fica aí o alerta, né? Se você convive muito com picareta, você pode acabar se tornando uma, né? Ainda sobre o tema, 8 valas comuns foram encontradas em área retomada de General na Líbia. Isso, a cidade de Tarhuna, né, que estava sob o controle do general Khalifa Haftar, ela foi retomada pelas forças do governo nacional, né, de Trípoli, e o governo do Acordo Nacional solicitou uma missão de observadores das Nações Unidas que constataram a descoberta de 8, né,
sepulturas coletivas, 8 valas. Em uma delas tinha pelo menos 15 cadáveres. Outros corpos também foram encontrados na região. Então vamos ver aí como é que vai ser, se isso vai chegar a alguma investigação, alguma coisa assim. Lembrando, claro, né, que a gente já comentou um pouco sobre a guerra na Líbia em outros programas, mas a atual guerra na Líbia ela vai se tornar o que até pouco tempo atrás era a guerra na Síria, né? Uma disputa entre potências regionais, uma projeção internacional da Rússia, a Europa tentando ali manter uma presença, mas sem tomar um lado muito claro, e ninguém é mocinho, né? Basicamente isso. E ali na região, né, um pouco mais ao sul, foi a Anistia Internacional, soltou um relatório na quarta-feira passada, dia 10 de junho, dizendo que nós tivemos pelo menos 600 mortes de civis na região do Sahel, mortos por forças dos governos, né, de Burkina Faso, Mali e Níger desde janeiro, né, por conta da luta contra o terrorismo nessa região, por conta ali das facções locais, né, do auto-intitulado Estado Islâmico, da Al-Qaeda. Então, saiu esse relatório da Anistia Internacional na quarta-feira passada sobre o combate no Sahel. Eu não tive oportunidade ainda de ler todo o relatório, então não tenho muito o que comentar, além da notícia do Guardian sobre isso. Além disso, também outros números presentes, de que em Burkina Faso, pelo menos 288 mil pessoas foram deslocadas forçadamente desde janeiro. Tá? Então, infelizmente, a situação não está muito boa no Sahel já tem um tempo. 3 notícias da última quarta-feira, dia 17 de junho. União Europeia propõe novas regras para barrar empresa estrangeira que recebe subsídio em país de origem. A ideia é proibir a concorrência desleal, né? E embora vai ser uma regra universal, né? Ou seja, se você é subsidiado, a União Europeia vai poder até mesmo barrar a empresa ou então aplicar, né, alguma tarifa, alguma coisa assim, que para equilibrar esse subsídio. Então, dando exemplo, né, o melhor tipo de exemplo que existe, o exemplo idiota. Você tem uma empresa, né, você exporta tomates no Brasil. E aí o governo subsidia 10% do custo desse seu tomate. E aí a União Europeia vai falar, olha, então, vocês recebem 10% de subsídio lá, então vocês vão ter que pagar 10% de imposto aqui, porque o preço vai ter que ficar mais alto, senão vai ferrar o nosso comprador aqui, o nosso consumidor aqui. Em última instância, vai poder até barrar, né, empresas que recebam muitos subsídios. E nesse caso, a mira é muito clara, é muito óbvia, né? Chama China, né, no caso. A ideia é trazer ou manter, especialmente indústrias de tecnologia, em território europeu. Então, evitar ali uma concorrência desleal. No mesmo pacotão aprovado pelo Parlamento Europeu, com a ideia ali de novas regras para investimentos na Europa, é a criação de um selo verde que vai ser atribuído a empresas e projetos e vai guiar investimentos públicos na União Europeia. Tá? Então, lembrando que investimento é diferente de subsídio. Né? Subsídio é basicamente você tapar o prejuízo alheio ou você dar uma concorrência desleal. Então, os objetivos os critérios, né, do selo verde serão redução das mudanças climáticas, uso sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, transição para uma economia
circular, ou seja, com menos resíduos, prevenção e controle de poluição e proteção e restauração de biodiversidade e dos ecossistemas. Tá? Então, a ideia vai ser que esse selo verde guie os investimentos públicos europeus e também seja transparente, né, em relação a investimentos privados, ou seja, se você tem lá um banco, vai falar, vamos investir aqui 1 milhão, a gente vai investir no projeto do fulano ou no projeto do cicrano. O do fulano tem selo verde, então a gente pode usar isso como critério. Também em relação à União Europeia, determinou-se, né, a Corte de Justiça Europeia, né, o STF europeu, determinou que a Hungria está violando regras europeias por limitar, né, restringir o financiamento de organizações da sociedade civil. Por quê? Porque o governo húngaro, né, limitou o financiamento de organizações da sociedade civil por estrangeiros. Aquela coisa de impedir a interferência das ONGs e dos investimentos e tudo mais. E a Corte Europeia de Justiça disse que isso fere os princípios das leis europeias que a Hungria participa. Né? A Hungria participa da União Europeia. Então, muita gente diz que essa lei, na verdade, era uma forma, inclusive, de silenciar a oposição na Hungria. E aquela coisa, né? Se não estiver feliz, se a Hungria não estiver feliz, ela pode pedir para sair da União Europeia. É simples. Diferença que o Brexit dizia, olha, vamos sair da União Europeia para ficar com o nosso dinheiro. A Hungria vai falar, olha, vamos sair da União Europeia para deixar de receber dinheiro. Então, acho mais difícil de passar. 4 países são eleitos para Conselho de Segurança da ONU e 5ª vaga será decidida em segundo voto. Isso, né? Teremos aí no Conselho de Segurança... Lembrando, o Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por 15 países, 5 deles permanentes e os outros 10 rotativos. Esses 10 rotativos, eles são renovados todo ano, tá? Com mandatos de 2 anos. Todo ano nós temos a renovação de 5 desses assentos para um prazo, né, um mandato de 2 anos. E eles são distribuídos regionalmente. Então, quais eram os 5 assentos que estavam em jogo nesse momento? Né? Foram eleitos, logo de cara, Noruega e Irlanda, pela Europa Ocidental, no caso, 2 países da OTAN. Pela América Latina e Caribe, o México, como a gente já tinha comentado. A Europa Oriental tem uma vaga, da Estônia, que ainda não vai, não é a hora de renovar. Na Ásia Pacífico foi eleita a Índia e um dos assentos africanos ficou entre o Quênia e o Djibouti. E aí foi para o segundo turno, digamos assim, e o Quênia acabou sendo eleito. Tá? Então, assim, o voto, como eu disse, é dos blocos regionais, e aí agora, os 10 assentos rotativos do Conselho de Segurança são ocupados por, na África, os 3 assentos estão com Níger, Tunísia e África do Sul, que vai transmitir o seu assento para o Quênia na virada do ano. Na Ásia Pacífico, Vietnã e Indonésia vai virar Vietnã e Índia. Na Europa Oriental vai continuar a Estônia. América Latina e Caribe, que é São Vicente e Granadinas e República Dominicana, vai virar São Vicente e Granadinas e México. E Europa Oriental, que é Bélgica e Alemanha, vai virar Irlanda e Noruega. Tá? Europa Ocidental, desculpa. Então, essa será a configuração do Conselho de Segurança a partir do ano que vem. Lembrando também que, para que servem os membros rotativos, Felipe? Eles são meio de enfeite, né? Eles não têm o mesmo poder que os 5 membros permanentes, porém, as decisões no Conselho de Segurança da ONU também precisam ser aprovadas por maioria, tá? Então, não adianta os Estados Unidos chegar lá com uma proposta e nenhuma das 5 potências vetar, mas todo mundo ir contra, né? Todo mundo achar ali essa ideia aí não tá boa, então a gente vai
né, não vamos votar a favor. Tá? Lembrando que depois de 2003, isso daí também foi pro vinagre, né? Porque os Estados Unidos teve a invasão ao Iraque vetada e tacou foda-se. Você usou uma palavra não family friendly, mas foi uma boa definição. Desculpa o meu inglês. Mas foi exatamente, né? A gente tem esse problema aí no direito internacional, que em 2003 foi exatamente isso. A França vetou uma intervenção armada no Iraque e os Estados Unidos não deu a atenção devida aos procedimentos legais corretos. Eu não vou usar o termo que você usou, porque eu sou um gentleman, eu jamais diria foda-se no nosso programa, e invadiu o Iraque. E deu muito certo. Invadiu e tá lá até hoje. Pois é, porque o buraco só fica mais fundo. Falando neles, né? Estados Unidos impõe mais sanções contra o governo sírio, que é logo ali, né? Um dos alvos das sanções, inclusive, é a esposa do Bashar al-Assad, né? A Asma. E a ideia é sufocar a economia síria. Ainda mais. Por quê? Porque o Líbano está numa crise bancária muito grande. E aí tem um momento que é o seguinte: normalmente a gente não daria muita bola para esse tipo de notícia, porque você tem sanções contra a Síria, sanções contra o Irã. Os dois países têm comércio, têm investimentos, então não tem problema. Tem sanções dos Estados Unidos contra a Rússia vai investir na Síria. Então, assim, sanção por sanção, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Ou então a aproximação dos vencidos, se preferirem, embora não sejam vencidos nesse caso, né, só um termo. Mas a gente está falando do cenário da pandemia do coronavírus. A gente está falando de um cenário em que os países estão preocupados com o impacto na sua economia da pandemia, estão usando seu dinheiro, suas reservas, para comprar insumos para combater a pandemia. Então, o Irã não tem como despejar dinheiro na Síria. A Rússia não tem como despejar dinheiro na Síria hoje. Então, nesse contexto, fica, sim, mais preocupante. Tanto que o governo Assad já demitiu o chefe de ministros. A gente tem protestos dentro da Síria, inclusive em bastiões do governo, porque a inflação está comendo todo o poder de compra da libra síria. Também fez com que o preço dos alimentos especialmente, subissem bastante. Isso não quer dizer que o Assad vai cair amanhã, depois da manhã. Isso não quer dizer nem necessariamente que o Assad caia, porque na força, né, o controle bruto do território ainda é dele e dos seus aliados. Estão tentando faz tempo, né? Não vai ser por conta de uma sanção, né? Isso. Já tem uma guerra que está longe de acabar, né? E para mim é muito claro, a hora que o Assad, a posição do Assad estiver perto de se tornar insustentável, a Rússia vai fazer aquele bom e velho procedimento que é muito comum na história, que é: precisamos mudar para que tudo continue igual. Entendeu? Então é o seguinte: o Assad, aqui, ó, você vai passar o resto da sua vida aqui aposentado em Sochi, entendeu? Vai pegar o Mar Negro é muito parecido com o Mediterrâneo. Vai pegar aqui uma praia, entendeu? A gente vai botar outra pessoa lá. Valeu aí pelos serviços prestados, entendeu? Tá aqui, ó, tô um carro de presente também pra você passear, e é isso aí, entendeu? Vida que segue. Agora é a Síria com um novo governo, um governo que vai ser muito diferente e que vai manter tudo igual. Então é isso. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 18 de junho. Enquanto eu falo isso, a gente já passou da meia-noite, mas enfim, começamos o programa na sexta-feira 19. Com Brexit e pandemia na pauta, Macron celebra em Londres ajuda britânica na Segunda Guerra. Isso, porque fez 80 anos, né, do armistício assinado entre os franceses e o Terceiro Reich, e também fez 80 anos do famoso discurso do general de Gaulle,
né, em 18 de junho de 1940, quando em Londres, né, ele solicitou, né, que os franceses continuassem lutando, que os franceses teriam no Reino Unido um aliado, que eles dessem um jeito de ir para o Reino Unido para continuar a luta, né, no caso dos militares franceses. É importante isso porque assim, a participação francesa na Segunda Guerra Mundial ela é mais complexa do que a gente costuma pensar, né? Claro, se for para encher um saco de um francês que esteja enchendo o seu saco, você vira e fala, olha, vocês se renderam em 7 semanas e ponto final. Né? Mas, se a gente quiser, aqui, né, um lugar para fazer isso, uma visão mais aprofundada, né, é importante lembrar que nós temos a resistência francesa em solo francês, especialmente de movimentos de esquerda. Você tinha, eu digo especialmente dos de esquerda, por quê? Porque os movimentos de direita são os que justamente foram para o Reino Unido para combater, muitas vezes, pelas forças da França Livre. E você tinha os fascistas franceses que foram colaboracionistas. É importante lembrar que teve muito francês que lutou pelo Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, os últimos defensores do Reichstag, antes da famosa foto da bandeira soviética, eram franceses da Legião Charlemagne, que eram os franceses voluntários das Waffen-SS. Tá? Teve a questão da Marinha Francesa, que para impedir que a Alemanha se apropriasse dela, os britânicos e depois os americanos atacaram a Marinha da própria França. Teve as tropas da França Livre, que eu já citei, mas que fizeram parte do dia D, fizeram parte da campanha na África, por exemplo. As forças da França Livre tiveram era um número razoável, assim, de cabeça eu não vou me lembrar, mas não era 5, 15 gatos pingados. A gente está falando, assim, de algumas centenas de milhares de combatentes franceses que continuaram a guerra sendo fardados e armados pelos britânicos, né, usando o material de guerra britânico. Então a participação francesa na guerra é muito interessante, ela vai além da rendição, e o Macron participou de uma cerimônia em que ele concedeu a Legião de Honra a Londres, né, a cidade de Londres, simbolicamente, disse que existe a eterna gratidão do povo francês com o povo britânico, que tem laços históricos que não podem ser, que jamais serão apagados, né? Que Londres foi o berço da França Livre, que foi o último bastião da esperança quando tudo parecia perdido, e juntos, né, o Macron e o Boris Johnson também falaram de Brexit, falaram ali de outras coisas, e nesse sentido do Brexit a gente teve duas notícias. Uma é que em 2018, talvez os nossos ouvintes se lembrem, a gente estava falando de Brexit e a gente comentou que uma grande empresa aí de produtos, né, a Unilever, vamos falar o nome, porque mas não é jabá, tá? A Unilever, ela havia decidido que, olha, a gente vai manter nossa sede em Roterdã, né? A gente vai centralizar todas as nossas atividades na nossa sede de Roterdã, por conta do Brexit e tudo mais. Aí a gente até comentou que muitos britânicos começaram a estocar alguns produtos dessa marca, né, temendo que eles sumissem do mercado. Só que nessa semana eles anunciaram que não, que o quartel de Londres, a sede de Londres, vai continuar existindo. Né? É uma empresa justamente anglo-neerlandesa, então eles falaram, não, nosso quartel em Londres vai continuar, a gente reestudou aqui, a gente deu uma analisada, vai ser mais prejuízo, vai ser mais custoso mudar tudo para Roterdã do que manter dividido mesmo fora da União Europeia. Tá? Então, a Unilever fez esse anúncio, e o outro anúncio foi que, nesse caso do Michael Gove, né, o ministro britânico, de que caso enquanto não tiver um acordo do Brexit, né,
as empresas norte-irlandesas que eventualmente forem submetidas a tarifas serão reembolsadas pelo governo britânico, né? E, finalmente, aproveitando que estamos no Reino Unido, a Organização Mundial do Comércio, tá, a OMC, declarou essa semana que o governo saudita violou leis internacionais de copyright, pirateando, né, o sinal da emissora Qatari, né, que transmite a Premier League, o campeonato britânico, né, o campeonato inglês de futebol. Você podia falar britânico porque Gales joga. Gales joga, mas os escoceses vão ficar bravos comigo. A última coisa que eu quero é um escocês bravo comigo. Né? Ele vai vir gritando freedom, né, pra cima de mim. E, enfim, a empresa Qatari, que transmite o campeonato inglês, é a beIN. E os sauditas, isso é sério, a gente falou disso antes e a gente eu fiz uma live com o Biratan Leal falando sobre isso. A Arábia Saudita, só de pirraça, criou uma emissora pirata, chamada Be-Out, né? Porque a Qatar é beIN e a deles era Be-Out, né? Fora do Qatar. E a OMC foi condenada por isso, e isso pode inclusive atrapalhar os planos sauditas de comprar o Newcastle, né? O time britânico que viraria ali garoto propaganda do regime saudita no mundo do futebol, assim como o PSG do Qatar. Vamos lembrar, o Neymar é funcionário público do Qatar. E o Manchester City dos Emirados Árabes. Isso, né? Mas o Neymar é o funcionário público mais caro do mundo. Tá? É basicamente isso. É sério, ele é o funcionário público mais bem pago do mundo, porque ele é funcionário público do Qatar. Garoto propaganda da Copa de 2022, enfim. Que também não sabemos se vai ser realizado em 2022, né? Ah, não, cara, porque, pra mim essa última semana só mostrou que o Comitê Olímpico Internacional é extremamente amador. Porque os caras não conseguem realizar uma Olimpíada, entendeu? Ah, mas teve pandemia, tal, vamos adiar. E tá aí o Cariocão, dando exemplo, entendeu? Bangu e Flamengo, e então é isso. Se teve Bangu e Flamengo, vai ter Copa. E o problema da Copa do Qatar não é público, né? Já não ia quase ninguém mesmo. Até porque não cabe ninguém direito. Enfim. 3 notícias de quinta-feira, dia 18 de junho. Número de pessoas forçadamente deslocadas no mundo quase dobra em uma década. É muito por conta, né, Felipe, da questão de Darfur, que acabou criando o Sudão do Sul, né? Darfur, Síria, Iêmen. Então, se em 2010 nós tínhamos 41 milhões de pessoas forçadamente deslocadas, né, por guerras, perseguições, crise humanitária, esse número em 2019 passou para 79 milhões e meio de pessoas. Isso quer dizer que 1% da população mundial está forçadamente longe de sua terra natal. Tá? E na década anterior, 10 milhões de pessoas retornaram para os seus lugares de origem. Nessa década, foi 3,9 milhões. Ou seja, além de aumentar o número de pessoas fora de sua região de origem, também tivemos a diminuição do retorno das pessoas. Tá? Dessas pessoas, boa parte delas está deslocada dentro do seu próprio país, porém, né, dezenas de milhões de pessoas estão deslocados para outros países. E os principais destinos de pessoas deslocadas à força são Turquia, por causa da Síria, Colômbia, por causa da Venezuela, e também por conta da própria Colômbia, porque ela lidera o ranking de refugiados internos. Isso. O Paquistão, por conta do Afeganistão, Uganda, por conta do Sudão do Sul e do Congo, e a Alemanha, especialmente com
sírios e outras pessoas do Oriente Médio. E só especificando o Congo, no caso, a República Democrática, né, que faz fronteira que é vizinha. Com Uganda e que tem uma guerra civil também bastante duradoura. Então tá aí um número nem um pouco feliz nesse programa. Rival do presidente bielorrusso Lukashenko é preso antes das eleições no país. Isso, o Vitor Babariko, de 56 anos, ele foi detido por crimes financeiros. Ele foi banqueiro, ele foi o CEO da subsidiária regional da Gazprom russa. Então, assim, eu não vou dizer que ele é inocente, não vou dizer que a perseguição dele não tem um componente político, mas eu não vou pôr a minha mão no fogo por ele, não. O filho dele, que coordena a sua campanha eleitoral, também foi preso, e ele era o principal adversário, né, ou é ainda, né, em relação ao Lukashenko, que quer disputar o seu 6º mandato, né? E algumas pessoas ali, algumas centenas de manifestantes em Minsk, né, protestaram contra a prisão. Então, vamos ver aí como é que vai ser as eleições belorrussas. O lugar que descobriu, né, a cura para o coronavírus, que é sauna e vodka. Nasdova. Novo presidente do Burundi adverte os partidos da oposição. Medo. Pois apenas, né, passando aqui também nesse nosso programa semanal, no programa com o Átila, a gente comentou que o ex-presidente do Burundi, né, o Pierre Nkurunziza, ele provavelmente faleceu de Covid, né, embora não seja confirmado. A gente teve as eleições no Burundi, que para realizar as eleições nós tivemos a expulsão da missão da OMS, porque a missão da OMS falou, acho que não é legal realizar uma eleição, é um país muito populoso, tá rolando aí uma pandemia, então, poxa, por que vocês não ficam aí de boas, tal, espera um pouco. E aí eles falaram, OMS, tchau, vamos realizar a eleição mesmo assim, e o vencedor é do partido, né, é sucessor do Pierre Nkurunziza, que foi o Evariste Ndayishimiye. Ele foi empossado 2 meses antes que o previsto, por conta da morte do Pierre. Nenhum chefe de Estado estrangeiro esteve presente, tá? E ele disse que não vai falhar com a Constituição e com o sentimento de unidade entre todos os cidadãos do Burundi e que ele vai lutar contra a ideologia do genocídio, né? Lembrando que o Burundi também tem ali uma questão Tutsi e Hutu. Eles, no caso, são Hutus, né? Ao contrário de Ruanda, a situação no Burundi é Hutu. E ele disse que não vai aceitar a oposição tentando interferir no caminho do país e tentando ser porta-voz estrangeira no país. Talvez uma ligação, né? Talvez uma acusação justamente com a questão Tutsi de Ruanda, né? E, finalmente, né, continuando a atualização do caso de polícia do Lesoto, o Ministério Público do país disse que o ex-primeiro-ministro, Thomas Thabane, via a sua atual esposa, pagou $20 mil a uma gangue local como sinal para o assassinato, dizendo que depois do assassinato teria $180 mil, né, nos pagamentos seguintes. Aí eu vou chutar o pau da barraca, vou botar mais um tempero aqui no roteiro. Ele deu calote na gangue e os caras delataram ele. Isso não é informação, isso palpite meu, baseado em Hollywood, baseado em plot twist de Law & Order. É o programa de Law & Order. O nome da gangue é a gangue FAMO, F-A-M-O, e
Eu acho que é isso. Ele deu calote no resto do pagamento e aí delataram ele e agora ele ficou sem primeiro-ministro, a esposa está presa, sem o cargo de primeiro-ministro, a esposa está presa. Então, é isso. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Oposição pede boicote nas eleições da Sérvia. Isso, a Sérvia, que é candidata à União Europeia, teve as eleições, né, adiadas por conta do coronavírus, porém, segundo a oposição, o governo está colocando burocracias e regras para dificultar a campanha eleitoral e para dificultar os partidos de oposição. E a eleição, que vai ser agora no domingo, né, dia 21 de junho, disseram que, olha, a gente chegou à conclusão de que a eleição não será transparente, então não vamos participar, e pediram que os simpatizantes desses partidos, liderados, né, esse bloco do boicote, digamos assim, é liderado pelo Dragan Đilas, que foi prefeito de Belgrado. Ele é líder do Partido da Liberdade e Justiça e ele também foi presidente da Federação Sérvia de Basquete. Ele disse que, olha, a eleição é um voto de aparências e não podemos colaborar com isso porque ela está sendo disputada em condições injustas. Ou seja, ali a ideia de que os partidos, né, do governo estão aí se beneficiando das novas regras para impedir um crescimento da oposição. Vamos ver como é que vai ser, então, o comparecimento eleitoral nesse domingo agora nas eleições.